Gravação iniciada. Ok. Doutor Walker, doutor Corinto, podem começar, por favor, também a gravação? Ok. Dando início ao turno, vamos reiniciar o turno vespertino do dia 22/9. O item agora será o item 105 da pauta. Só um minuto. De relatoria do doutor Rafael. Haverá sustentação oral. O nome do recorrente é Ferro Guza e o final do processo 2011-43. O senhor está com a palavra, doutor Rafael. Presidente, meus colegas, esse é um processo, eu vou ler o introito do relatório, depois eu vou resumir. Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito do contribuinte ao ressarcimento de créditos da COFINS exportação no período do rateio proporcional, no método do rateio proporcional em período que não houve receita de exportação, pois a empresa estava em fase pré-operacional, sendo que a exportação ocorreu apenas em período posterior, alegadamente em razão dos investimentos realizados na referida fase. O resumo da controvérsia é que o contribuinte, que é uma grande indústria, incorporada pela Vale, ele argumenta que os valores que teria utilizado na fase pré-operacional da empresa, que é uma fase realmente importante na indústria siderúrgica, a indústria de carvão e de metal, no caso Ferro Guza, ela gerou uma série de despesas no período anterior, e essas despesas foram responsáveis pelas receitas de exportação, que ocorreram em seguida. E ela pretende esses créditos. O senhor acha que eu preciso ler o resumo, pode fazer, doutor. Esse é o resumo. Como a DRJ entendeu que o método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns à relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês, razão pela qual, não havendo vendas no mercado externo, não há como apurar créditos ressarcíveis. E aí, a recorrente apresentou um recurso voluntário, submetendo essa questão ao colegiado. Eu analisei os memoriais que foram apresentados, estão juntados, inclusive coloquei na minha pasta T os memoriais também, e mantém os mesmos, como não poderia deixar de ser, mantém os mesmos argumentos. É o relatório. Ok. Vou passar, então, agora a sustentação. Só um minutinho. Não, já tinha gravado aqui. Bom dia a todos, meu nome é Juliana Melo Ribeiro, falo como representante da Vale S.A., sucessora por incorporação da Ferro Guza Carajás S.A. Felicito a todos os conselheiros dessa segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e agradeço desde já a oportunidade conferida. Referenciamos aos processos dos itens 105 a 114 dessa pauta. De fato, a indicação do processo 105 como processo paradigmático e os demais como repetitivos se justificam na similitude fática entre os casos. Todos eles remontam a pedidos de ressarcimento dos créditos das contribuições ao COFINS e PIS, referentes a custos, despesas e encargos incorridos entre os períodos do primeiro trimestre de 2005 ao quarto trimestre de 2006, de ditas contribuições, sendo que, em todos esses casos, a justificativa invocada pelos acórdãos ora recorridos se restringe à ausência de exportação em ditos períodos. De fato, a sistemática trazida pelas leis 10.833 e 10.637 vincula a possibilidade de um ressarcimento mais amplo, ou seja, aquele ressarcimento que ultrapassa o abatimento das próprias contribuições, mas também possibilita a utilização dos créditos da não cumulatividade para compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal e também para ressarcimento em espécie, a existência de receitas de exportação. E o que se invoca pela recorrente não destoa, em momento algum, da exegese trazida
por essas normas. A pretensão ao ressarcimento deduzido nesses processos tem estrita vinculação com as receitas de exportação. Não se busca tergiversar ou alargar a sistemática prevista em tais normas. O que sequer foi considerado pelos acórdãos recorridos foi o fato de que, nesses períodos, entre 2005 e 2006, a recorrente se encontrava em fase pré-operacional. Dessa forma, todas essas despesas vinculadas a custos e encargos com materiais utilizados como insumos, máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado se destinavam à formação do seu ampla e complexa planta industrial, que posteriormente se traduziu na formação de produtos finais destinados à exportação. Isso ocorreu a partir da efetiva exportação dos produtos, da produção levada a efeito pela recorrente, ocorreu a partir de outubro, novembro e dezembro de 2006. Inclusive, a recorrente logrou demonstrar tanto a premissa de que entre 2005 até outubro de 2006 se encontrava em fase pré-operacional, quanto o fato de que, a partir do último trimestre de 2006, mais de 90% das suas receitas decorreram da exportação. Essa prova, bem como qualquer avaliação referente à natureza dos bens e dos equipamentos sobre os quais recaíram os custos e encargos realizados entre 2005 e 2006, sequer foram objetos de consideração. Inclusive, desde o despacho decisório inicial, objeto da manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal identificou claramente em seu despacho que sequer iria averiguar a natureza dessas despesas pelo fato de que não houve exportação nos períodos. Desta forma, ao assim promover tanto o despacho decisório inicial quanto os acórdãos ora recorridos, as autoridades julgadoras desconsideraram as situações concretas e as provas evidenciadas nos autos que levariam à evidência de que todas essas despesas, de fato, se vincularam à exportações promovidas a partir do último trimestre de 2006. O fato de não haver exportação em cada um dos meses dos quais decorreram as despesas não infirmam em absoluto a pretensão deduzida pela recorrente. Desta forma, vem-se requerer e pugnar pelo provimento dos recursos voluntários, referendando-se os créditos suscitados nos processos referentes aos itens 105 a 114 da pauta. Agradeço novamente a oportunidade. Obrigada. Doutor Rafael, o senhor está com a palavra, por favor. Muito bem, presidente. Não havendo preliminares, é de passar a análise do mérito. Sinteticamente, a recorrente pleiteia a utilização do método de rateio proporcional entre a receita de exportação e a receita bruta em período que ainda estava em fase pré-operacional, ou seja, não oferia receitas, muito menos de exportação. O argumento da recorrente é exatamente a de que ela teria direito ao ressarcimento
levando em consideração um período maior que o mensal de que trata a Lei nº 10.833 de 2003, todavia computando o rateio em períodos superiores ao mensal. Do valor, aí tem o artigo 3º. Do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a... Aí tem observadas as normas. 2. Rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns, a relação percentual existente entre a receita bruta, sujeita à incidência não cumulativa, e a receita bruta total, auferidas em cada mês. A recorrente afirma categoricamente que não houve receita de exportação no período e pretende utilizar o método de cálculo mensal em periodicidade maior, sob o argumento de que nos anos subsequentes houve massiva exportação realizada graças aos investimentos realizados no passado, e que se não fossem aqueles investimentos, ela não teria ocorrido. Esse raciocínio não encontra respaldo na já transcrita lei que rege o Instituto, e a recorrente pretende extrapolar o alcance com amparo no princípio constitucional da não cumulatividade dos tributos. Esse colegiado não possui a competência para autorizar uma sistemática de cálculo distinta daquela prevista em lei, pois ambas, a competência e a sistemática, foram estabelecidas pelo legislador, do qual o CARF é intérprete e não censor, tarefa atribuída ao Poder Judiciário. Por esse motivo, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. E é como voto, presidente. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Vinícius. Doutor Walker. Vou acompanhar o relator. Mas eu senti uma certa... Não, eu vou acompanhar. Embora é que ele não especificou o cerne do litígio aqui, né? Ela teria o direito aqui à dedução somente, né? E não ao ressarcimento, né? E a Lei 10.833, no artigo 6º, do parágrafo 3º, fala dessa hipótese, né? Mas como ele falou que já não tem receita de exportação, já automaticamente exclui o direito dela de ressarcir, né? Seria a parcela só dedutiva. Eu teria falado sobre essa questão de dedução e ressarcimento, né? Ela teria o direito à dedução e não do ressarcimento, mas eu vou acompanhar o relator. Ok, doutor Jorge. Renato. O relator, presidente. Bonito. Acompanhe. Doutora Denise. Acompanhe o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Item 105 da pauta. Bom, agora vamos voltar vamos tirar as pautas de sustentação, porque eu acho que hoje eu não tenho mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu salvar o que a gente já fez. Hoje não temos mais sustentação, vamos voltar ao item 67 da pauta, porque os itens, todos os arcos dourados, ou seja, McDonald's, foram retirados de pauta, né? O próximo, então, item é o 65, como falei, né? 67, obrigado. 67 da doutora Denise. 7 lá. Oi? 7 Não entendi? O nome é 7 Lagoana. Perfeito, isso mesmo. Doutora Denise, a senhora está com a palavra. Senhor presidente, esse processo aqui foi pedido de vistas para o Dr. Walker. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O que está acontecendo aí? Vocês viram, né? Que não está rodando por algum motivo no sistema de elaboração da pauta essa pauta anotada, o histórico. Então, eu não estou conseguindo saber. E aí, eu agradeço muito quem lembrar e falar, e me chamar a atenção. Só para eu poder seguir o procedimento regimental. Então, se saiu com voto com o Walker, eu não tenho nem o resultado anterior. A senhora estava negando o provimento, é isso? Ou dando provimento? Não, nesse caso aqui eu dei provimento aos recursos. Tá, eu explique o caso, presidente? Dá uma explicada assim, rapidamente, que eu não lembro mais. Isso aqui... É tranquilo esse caso. Esse caso é de reconhecimento da época da exportação, porque pelo contribuinte seria pela emissão da nota fiscal de venda, ou pelos os documentos de venda, e pela fiscalização seria na tradição.
Entendi. Aí a senhora deu como provavelmente a data da emissão da nota fiscal, né? Sim. E aí, doutor Vinícius, como é que botou? Eu abri a divergência. Para a data de embarque. Isso, com base no voto do Trevisan. Perfeito, beleza. Então já estamos elucidados, podemos passar o voto do Walker que pediu vista. Vai lá, doutor Walker. Presidente, eu pedi vista nessa questão porque é um caso novo que a gente nunca tinha julgado, né? Perfeito. E eu queria estudar, inclusive, para ver o voto do Trevisan, né? Eu queria ver se o Trevisan trazia uma solução melhor para o caso, porque, na verdade, ele não trouxe uma solução melhor. Porque ele utilizou aqui a portaria MF, que a doutora Denise trata aqui também, né? A 358, que trata da questão da conversão, né? Da moeda. Eu fui buscar o voto do Trevisan para ver se ele trazia uma legislação que falasse assim, não, a recolhimento da receita, nesse caso aqui, é na data do embarque. Mas não tem. Não há uma legislação específica. Eu, pelo menos, não consegui ver isso. O doutor Vinícius, que abriu divergência, talvez ele possa até me convencer do contrário, mas não hoje. Eu já formei minha convicção hoje. E o Jorge também, eu perguntei, o Jorge também não sabe, né, Jorge? Na outra sessão também não há uma questão muito clara. Eu até fiz uma crítica ao voto da doutora aqui, que ela citou vários artigos aqui, que para mim... Eu citei, Walker, é que assim, eu citei aqueles artigos para mostrar que a lei que trata da compensação não restringe, só o que eu quis mostrar. Sim. Então, mas aí, eu vou acompanhar a relatora, tá? Porque eu estou fazendo um paralelo aqui à questão da questão do regime, né? Pelo lucro real, você tem a opção de regime. Está me escutando, presidente? Estou te ouvindo. É que você ficou meio paralisado, aí eu pensei que... Não, eu estava tentando ver o voto dela junto com o que você estava falando. Pode falar, eu estou te ouvindo. Porque se você fizer um paralelo aqui na questão da apuração do lucro real, as empresas que estão no lucro real, elas têm a opção de fazer, normalmente fazem pelo regime de competência e raras vezes fazem pelo regime de caixa, né? E aqui é uma empresa tributada pelo regime do lucro real e provavelmente ela optou pelo regime de competência. E quando você pega o regime de competência aqui para a questão do lucro real, ele pede que você reconheça a sua receita quando você faça a emissão do documento fiscal, né? Como é o caso aqui. Então, por essa omissão da legislação de não especificar corretamente qual é o momento para se reconhecer essa receita, e levando em consideração que a própria fiscalização já manifestou em outro processo, aquele processo que o Valcir julgou, ela manifesta o entendimento que a gente está julgando aqui, favorável ao contribuinte aqui, e ela foi desfavorável lá, né? Ela falou que lá o momento correto era na emissão da nota. Aqui falou-se que era depois do embarque, né? Então, com essas premissas aqui, eu vou acompanhar a relatora, resguardando meu direito de posteriormente alterar meu posicionamento. Mas, a priori, eu vou acompanhar a relatora. Tá, então você está entendendo que o reconhecimento da receita é na data da emissão da nota fiscal e não na data da tradição, do embarque. Isso. Ok. Vamos passar ao doutor Jorge, que vai nos dar uma aula sobre isso agora. Assim eu espero. Aula nenhuma, presidente. Não me venha acompanhando um ou outro, não. Eu quero esclarecimentos seus agora para mim, para eu formar minha convicção. Vamos lá. Rei da aduana. O que eu posso dizer é o seguinte: quando a retoria se volta no embarque da mercadoria, o embarque da mercadoria só ocorre com a averbação. E a averbação é conferência física, vamos dizer assim, que a mercadoria exportou. De nada valeu emitir um documento, a nota fiscal, se eu não tiver comprovação efetiva que a mercadoria embarcou para o exterior.
Essa é a minha contribuição, minha modesta contribuição. Ok, Só um esclarecimento, presidente. Ok. Só um esclarecimento. Foi comprovada o embarque, né? Tem averbação no Siscomex, né? Só para título de esclarecimento, presidente. Ok. Não, até porque isso não é a matéria da LID, né? Não se discute a existência ou não do embarque. Não, só para complementar o que o... Provavelmente para poder fazer os cálculos, porque tem variação de dólar aí. Sim. Eu acho que aí está o problema. Isso. Então... Isso, não estou te ouvindo. Sim, mas para quem sustenta que o momento da venda ou da exportação está lá indicado na nota, se houve ou não depois, se o embarque houve ou não depois, seria... Não, porque... É meio ilógico você falar que o momento da venda ocorre na emissão da nota e depois falar, ainda assim está comprovado que houve o embarque. Para mim, isso é importante. Agora, para a Denise, não. Não, porque... Ela só tá dando uma informação. Isso. Porque o Jorge está me explicando. Sim. Cada ano o que importa é a questão da averbação, não é isso, Jorge? Correto. Então, ela está falando que, no caso específico, ocorreu. E a gente não tem dúvida, na verdade, não há dúvida sobre isso. Perfeito. E como é que o senhor vota, senhor Jorge? Eu voto com a divergência. Com a divergência. Ok. Passo a palavra ao doutor José Renato. Eu voto com a relatora, presidente. Com a relatora, ok. Doutor Corinto, nosso outro papa da aduana. O que o senhor tem a colocar aí para discussão aí, doutor Corinto? Bebendo nos ensinamentos do doutor Jorge, a quem eu faço aqui a minha saudação, eu acompanho a divergência. Ok, doutor Rafael. Relatora, presidente. Com a relatora. Tá, então deixa eu só ver aqui. Bom, aqui eu tenho a relatora, eu tenho o Walker, eu tenho o Zé Renato, não é isso? E tenho agora o Rafael. Isso, tá. Agora, no outro lado eu tenho o Vinícius, que abriu a divergência. Eu tenho o Jorge e tenho o Corinto. Tá, e agora sou eu. Bom, para ser bem sincero, ficou essa questão do regime de caixa e competência bem colocado. Faz a gente pensar um pouco na questão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aprendido nesses últimos anos que a aduana tem uma maneira bem peculiar de analisar as coisas, um pouco diferente, muito diferente dos tributos internos. Existem umas necessidades que só quem trabalha na aduana, que na verdade eu nunca trabalhei efetivamente na ponta da aduana, mas tenho reparado a importância de certos atos e certos controles que no tributo interno não é tão importante. Até porque, na verdade, no tributo interno a gente consegue fazer um rastreio das coisas que acontecem. Na aduana, as coisas passam, né? Ou foi, ou deixou de ser. E aí, vamos voltar agora ao caso concreto. Tenho reparado que a data de embarque sempre foi, pelo que eu tenho visto ultimamente, a coisa mais importante. Por mais que não tenha escrito explicitamente como o doutor Walker levou em conta. Mas o doutor Jorge, falando da data de... Como é que se fala, Jorge, que você acabou de falar? Averbação. Averbação. Eu também vou votar com a divergência. O Gilson. Oi. Essa questão mesmo que o Walker colocou de essa dicotomia regime de caixa, regime de competência,
No caso, não há diferença desse caso da exportação para o caso interno. No caso interno, não se usa a data da nota exatamente. Na verdade, até... Eu preciso fazer só um comentário. Posso fazer? Sim. E por último, que eu acho importante, pelo Código Civil, você integra um bem imóvel pela tradição. Isso. Entendeu? Essa Exatamente. é onde eu me baseio para dar o meu voto. Mas aí eu pergunto, porque é o seguinte, ele vai lá Só um minuto, deixa o Vinícius só completar, porque eu cortei o raciocínio dele, eu esqueci de falar um ponto para mim que é crucial, que é a questão da efetiva entrega, a mudança de propriedade de um bem. Não é na nota fiscal, e sim na tradição, diferente do imóvel, que é através do registro. Isso. Baseando até no que você... Talvez seja isso até que você vai complementar, Walker, até para ajudar você depois, de repente, talvez você retire, ou você vai reforçar, mas assim, quando você pensa no tributo interno, por exemplo, você pergunta qualquer desses professores de contabilidade aí da FIPECAF, da FEA, o que ele vai te dizer? Olha, a data para o regime de competência é a data da venda da mercadoria. E aí você pergunta para ele, tudo bem, mas o senhor não me explicou nada aí, data da venda. O que é a data da venda, doutor? Aí ele vai falar, olha, a data da venda não é a data da emissão da nota. A data da venda é a data da entrega da mercadoria, que, no nosso caso, geralmente ocorre no mesmo dia da emissão da nota. Então, assim, há uma certa coincidência na nossa prática de venda de mercadorias, há uma coincidência. Geralmente, a nota é emitida no dia em que se dá a transação, se dá a tradição da mercadoria. Então, assim, qual que é a data da venda? A data da transação, não a data da nota, certo? Agora, coincidentemente, no dia a dia da compra e venda, o que ocorre? A nota é emitida no mesmo dia, na mesma data da transação. No caso da exportação, a mesma coisa, não está divergindo os regimes, está se adotando a data o regime de competência também. Só que, de um lado, a Denise entende que esse regime de competência vai ser, a data que vai ser usada nesse regime de competência é a data da emissão da nota. Só que quem está entendendo diversamente, como eu, como o Jorge, está entendendo o seguinte, não é a data da nota fiscal que representa necessariamente a data da venda. A data da venda tem algo além. Para ser realizada a venda para o exterior, tem que haver a tradição, que é minimamente reconhecida quando se há o desembaraço. Então, é basicamente isso. Não muda em nada com relação ao tributo interno e a questão do regime de competência. A gente não está afastando o regime de competência aqui. Mas aqui eu fiquei numa dúvida, porque é o seguinte, pelo que eu tinha visto aqui, eu não posso estar errado, tá? O contribuinte, ele emite a nota e entrega a mercadoria na alfândega. E, às vezes, acontece da mercadoria demorar para ter o registro lá no sistema de embarque. E é isso que acontece, ele vai lá e entregou. Será que a tradição não estaria aí para a alfândega, então? Porque se ele entregou a mercadoria lá e a alfândega demorou para fazer o registro no sistema deles, quer dizer, o contribuinte está sendo penalizado por isso, porque ele entregou a mercadoria para ser exportada. Ô, Walker, é até bom você citar esse exemplo, porque é o seguinte, imagine o seguinte, ele entregou na alfândega, aí viu lá em todo o procedimento alfandegário que não é para ser importado aquele tipo de bem, ou por uma questão formal, ou por uma questão substancial, eu não saberia dizer qual questão substancial poderia impedir uma exportação. Imagine que está exportando eu ia falar besteira, mas estamos sendo gravados, mas imagine que seja a exportação de
sei lá. Enfim, aí o que acontece? A alfândega chega à conclusão de que não vai ser exportado. O que aconteceu com aquela venda? A venda simplesmente não houve, apesar de ter sido emitida uma nota fiscal de venda. Ou seja, a venda que a gente estaria acreditando ter ocorrido com a nota fiscal, na verdade, ela não se fez. Ou seja, para existir a venda, exige-se necessariamente essa passada pela alfândega. Né? Então, essa é mais ou menos a ideia, não é afastar o regime de competência. Então, uma questão pontual com o Walker. O registro sempre é do exportador, nunca é da alfândega. Por exemplo, exportar alguns... O cara quer exportar alguns produtos da Amazônia. Imagine que algum produto seja proibido de exportação. Aí ele emite a nota fiscal, beleza. Mas a nota fiscal... E depois que não foi exportado? Não houve venda. Mas aí é estorno, né? Então, por isso que exatamente tem que se concretizar a venda. Está considerando que não houve exportação, é outra coisa. Aqui houve. Isso. Considerando a data. Eu estou considerando que quando ele entregou na alfândega ali, já era. Para mim, já houve a tradição. E se for no mesmo dia que ele emitiu a nota, paciência. Se houve... Você não pode ter dois critérios. Esses critérios. A nota e outro é a exportação. Não estou tendo dois critérios, eu estou tendo um critério só. No fundo, eu também percebo. A discussão aqui é que, pelo que eu vi lá, o contribuinte entrega essa mercadoria na alfândega e é registrado depois. Não é isso, Denise? Sim. É isso que eu estou falando. Não estou tendo dois critérios. Meu critério é único aqui. Eu deixei bem explícito o meu critério. Para mim, eu considero que é da competência. Ele emitiu a nota fiscal e entregou a mercadoria. Se o registro da exportação for feito depois, é outra questão. Uma pergunta para a Denise. Onde ele entrega a mercadoria? Na alfândega ou no recinto alfandegário? E agora? Qual que me confundiu aqui? Mas, enfim, eu acho que a gente vai estar dando... Vamos encerrar a votação e isso. Já todo mundo já explanou a sua opinião. O voto já pode ser proferido. Tá, então podemos seguir? Podemos seguir. Por mim, pode. Ok, então vamos lá. Eu também como eu falei, eu voto com a divergência. E esse caso aqui é um pedido de restituição, então, pela portaria 260, não segue, ainda mantém a existência do voto de qualidade, né? Então, negado o provimento por qualidade. Vencidos. Temos o valor designado. Tá, agora, vencidos. Vamos lá. Denise. Walker. Mas, olha, essa matéria a gente ainda vai voltar a discutir. Eu não acho que é uma matéria pacificada, não. Podemos discutir. Infelizmente, não tem mais aquela resenha pós-sessão, que é fundamental para resolver esses probleminhas. É Denise, o Walker, José Renato e Rafael. Tá. Designado, meu querido e majestoso Jorge. Tá, doutor Jorge? Designado desculpe, mas... Voto vencedor, Jorge. Voto vencedor. Mas não empatou. Tá de brincadeira, né, velho? Vamos lá, de novo. Olha só, Jorge, esse processo é um pedido de restituição. De acordo com a portaria 260... Desculpe. Ok, eu vou fazer o voto. Entendi. Okay. Ô, Jorge. Oi. Tem um voto do Trevisan. Eu te passo o número.
Mas eu queria exatamente que ele fizesse o diferente que se eu desse para o Vinícius. Eu sabia que ele ia do Trevisan. Tem um voto do Trevisan lá que se você quiser pegar ele para seguir a orientação. Mas ele vai falar isso que ele falou também aqui, né? Ele vai complementar, né? Desculpe, eu pensei que é alto. Desculpe. Não, alta de inflação é... Não. Eu pensei que é alto. Desculpe. Doutora Denise, os demais são iguais? São todos iguais, presidente. Só muda o período. Tá, então eu estou copiando esse mesmo resultado para os demais. Eu estou esperando alguém aí me oferecer um suco Del Valle. Até agora ninguém me ofereceu um suco Del Valle. Vocês não querem pisar no céu? O estoque acabou, o Flamengo ficou com tudo. Vocês não estão querendo chutar o... Putz, hoje vai ser dose, hein, meu? Cara, hoje vai ser... Sabe o que é pior para mim, Vinícius? É que ele vai ser obrigado a inventar. Né? E aí, a gente perde, vai falar que foram as circunstâncias. Eu queria que o Flamengo perdesse, juro por Deus, eu sou flamenguista, vocês sabem disso e tal. Eu queria que o Flamengo perdesse para esse infeliz ir lá para o Palmeiras, para qualquer lugar, para o raio que parta. Mas saísse do Flamengo, pelo amor de Deus. Esse cara nunca foi treinador de nada. Nós temos um professor. Vocês têm um professor, né? Temos um professor. Daqui a pouco o seu professor vai começar a fazer cagada também, fica tranquilo. Já está fazendo. Vai fazer que nem o meu, né? Mas vai fazer. A gente sabe, Vanderlei Luxemburgo sempre dá uma cagadinha. Mas eu ainda preferia ele, cara. Bom, o próximo é do Dr. José Renato, é o item 7 e 8 da pauta. O item 7 é Antônio Roete. Sim. Tá? Final 2011-01. O senhor está com a palavra. Perfeito. Esse processo aqui saiu em vista para o Vinícius. Tá, então você já pode falar o que você votou e o Vinícius vai... Não, na verdade foi que eu tinha dado provimento, mas eu acabei mexendo em algumas coisas dele aqui. Então leia seu que ler ele de novo, tá? Claro, pode ler. Mas, basicamente, aqui, o que seria? Passar uma pincelada no relatório. Basicamente, aqui foi julgado improcedente a manifestação de inconformidade e manteve em glosa de créditos apurados pela recorrente a títulos de insumos adquiridos com alíquota zero, produtos adquiridos que não se enquadram no conceito de insumo, encargos de depreciação, fretes na operação de venda, créditos vinculados a receitas com venda de cana-de-açúcar e erro na apuração da base de cálculo das contribuições do PIS e do COFINS não cumulativas nos termos da emenda abaixo. Aí tem aqui a emenda da DRJ. Tá? Basicamente foram esses os pontos aqui que a gente tem desse processo. No recurso, a contribuinte falou que das glosas não se enquadram no conceito de insumos, que são insumos, né, o que ela faz. Também falou dos créditos relativos a encargos de depreciação e erro na apuração da base de cálculo não cumulativo. Em relação aos temas, produtos adquiridos a alíquota zero, que é as folhas 3142 e 3144. Glosa dos créditos relativos a fretes de vendas, 3153. Venda de cana-de-açúcar de congêneres, 3154. A recorrente reconheceu como incontroversas as glosas. Tá? Este, teoricamente, é o relatório. Ok. Bom, admissibilidade e tal, em relação às matérias, nós temos aqui produtos adquiridos a alíquota zero, glosas de crédito referente a fretes, como foi falado, venda de cana-de-açúcar e o que ela falou de incontroversos,
que ela teve isso aqui como incontrovérsia. Né? Feitas essas considerações, inexistindo preliminar, passa-se a análise das questões de mérito. No mérito, inicialmente, exponho o meu entendimento acerca da definição de insumos, tá? Então, aqui vocês já estão careca de saber, né? E aí eu vou lá para a página, finalzinho da página 9. Onde que está o voto? Wait, é que o nome Wait. Mas está na de setembro? Eu coloquei na de setembro. Tá. O que você encontra. Achei, beleza, obrigado. Eu colocou pelo nome mais difícil. Aí eu estou na página 9, lá no finalzinho. Tá? Feitas essas considerações, passe a análise específica dos pontos controvertidos citados pela recorrente e seus recursos todos a saber. A exploração das atividades agrícolas e pastoris, principalmente a exploração de cultura de cana-de-açúcar, café e cereais em terras próprias ou de terceiros, inclusive mediante a congregação de esforços e partilha dos frutos, sob o regime da parceria rural. Outro ponto, indústria e comércio de álcool anidro e hidratado, açúcar e respectivos subprodutos, inclusive importação e exportação dos mesmos. E o outro ponto, a fabricação e comercialização de ingredientes para alimentação animal e geração e comercialização de energia elétrica. Bom, glosa de produtos adquiridos que não se enquadram no conceito de insumos, folhas 3142 e 3144. Neste tópico, constata-se que a recorrente fez menção aos produtos listados e tratados às folhas 3142 e 3144 do TVF, que dizem respeito aos produtos adquiridos com alíquota reduzida a zero, a saber, aí que tem as glosas, tá? Glosa de insumo adquirido alíquota zero, aí fornecedor de produtos tributados alíquota zero, empresas, aí vem a descrição dos produtos, cal virgem, enxofre, ureia, nálcool, tá? Portanto, são glosados os créditos relativos à aquisições dos insumos acima relacionados, adquiridos com tributação das contribuições do PIS/COFINS reduzida a zero. Os insumos glosados estão relacionados às planilhas denominada Base de Cálculo de Glosa dos Insumos Industriais Materiais Secundários, período 07-2005 a 12-2009. Entretanto, as questões, discussões a respeito dos produtos adquiridos com alíquota zero tornaram-se definitivas face à concordância da própria recorrente em seu recurso voluntário, se não vejamos. Produtos adquiridos alíquota zero. A recorrente reconhece como incontroversa a glosa dos créditos relativamente aos produtos adquiridos com alíquota zero, a teor do parágrafo 2º, 2 do artigo 3º da 10.833. Além disso, ainda que se admitisse o equívoco de se fazer referência à planilha errada, a recorrente não discriminou os itens que pretendia reverter a glosa, tratando-se, assim, de alegações de ordem genérica e que não se prestam a embasar o pleito da recorrente. Desta forma, constata-se que a discussão tratada nesse tópico já se tornou definitiva, devendo a glosa ser definitivamente mantida. Posso passar? Pode. Ô Zé, eu tô vendo aí que você está julgando aí nesse único tópico os créditos decorrentes da aquisição de insumos. Só com alíquota zero ou além disso outros insumos? Porque o acordo da DRJ separa em dois isso aí. Não, aqui seria só alíquota zero. Né? E depois você passa para depreciação, o tópico 2, você já pula para depreciação sem contar. Ah, sim. Você tem razão. Você está incluindo. Mas seria, na verdade, aqui acho que incluir todos os créditos mesmo. Tanto o alíquota zero quanto os outros. Que os outros ela contesta, Zé. Cacete. Aonde que ela contesta? Algum lugar aí do recurso. Eu não vi, por isso que eu passei aqui, né, cara? Mas tem. Vamos no recurso, então. Vamos lá.
Porque pelo que eu estou vendo do recurso, ela não contestou, não. Ela, ó, item 2, produtos adquiridos com alíquota zero. Ela fala que é incontroverso. Certo. Porque os itens anteriores é tudo conceito. Isso, conceito ela não reclama? Não, conceito ela trata o conceito de insumo, conceito de agroindústria. Exatamente. Isso, então, e esses itens ela não está contestando? Não, porque se você vê no item 3 dela, ela fala glosa de produtos adquiridos que não se enquadram no conceito de insumo. Isso. Porque aí Mas ela não fala quais são. Ela cita a planilha, ela cita os termos. Olha lá, folhas 3142 e 3144. Deixa eu ver. É de alíquota zero. Se você verificar o TVF, é alíquota zero. E no corpo desse tópico, ela não traz os insumos que ela quer. Exatamente. Olha lá, ó o argumento dela. Consoante ampla e exaustivamente explanação no item 1, que ela traz o conceito de agroindústria. Sobre as questões dos insumos, não há como se admitir e tampouco prosperar as glosas promovidas pelo fisco sobre os insumos adquiridos pela agroindústria empregados nos 2 processos de produção, da matéria-prima compreendida na cana-de-açúcar e dos produtos acabados, que dizem respeito ao açúcar e álcool, inclusive dos insumos utilizados na estação de tratamento de água. Isso, esse tratamento de água é um outro tópico, não é de alíquota zero. Mas isso aqui ele está tratando lá na frente, não tá? O Zé? Não. Aí vem no narco, exatamente isso aí que eu estou me referindo, que são insumos utilizados na estação de tratamento de água e glosa de combustíveis e lubrificantes utilizados em máquinas, veículos e equipamentos utilizados na lavoura de cana-de-açúcar. São dois itens. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Que não são insumos adquiridos a alíquota zero. E que foram glosados também. Mas ela faz referência à planilha, né? Essa planilha é só de alíquota zero. Aqui ela menciona essas planilhas da 3142 e 3144. Esse é o problema. É isso que ela fez, por isso que eu coloquei como ponto. Ela não exemplifica quais insumos. Mas você não acabou de ler que ela fala de tratamento de água? Não, ela fala, mas ela não falou qual que é. Ela não falou assim, ó, o CAL usa para fazer o tratamento do efluente. Ela não falou isso. Entendeu? Ela não fala qual insumo que ela está usando para tratamento de água. Ureia, sulfato de zinco. Onde que ela colocou isso aqui que ela usa? Ela não fez isso. Ela só remeteu aquela planilha. Aí ela falou genericamente que é utilizado na produção ou no plantio da cana, essas coisas todas. Ela não chegou e falou. Não, mas de repente tá lá durante todo o procedimento fiscal, né? Ela apresentou documentos sobre isso, não apresentou? Mas eu não tô vendo. Ela está fazendo referência a uma planilha aqui de alíquota zero. DACOM, planilha de apuração PIS não cumulativo, planilha tal, balancetes, demonstrativo, função, peraí, tem uma função local dos insumos, vamos ver isso aqui. Até porque ela cita aqui um trecho aqui que não exemplifica nada dos itens que ela está utilizando. O trecho que ela traz aqui, ela traz sobre a IN 404, o trecho final dos argumentos lá expedidos referido ao item define a questão. Tudo questão conceitual. Quer dizer, então no caso, a negativa para isso aí seria a falta de impugnação efetiva. O Zé colocou isso no voto. Mas ele colocou como se tivesse aberto mão, né, Zé? Sim. Mas ela abriu mão do alíquota zero, né? Mas é só isso que ela menciona na planilha. Olha o tópico dela. O tópico dela é glosa de produtos adquiridos que não se enquadram no conceito de insumo. Folhas 3142 e 3144. Se você pegar lá no TVF, é tudo alíquota zero. Quer dizer, ela contestou errado aqui. E se ela tivesse especificado no corpo do item quais itens que ela quer que seja revertido, a gente poderia desconsiderar, no mínimo, a indicação errada da planilha, mas ela não trouxe. Você sabe se ela usa produto de alíquota zero para tratamento de água? Eu não sei. Ela teria que falar. Ela teria que falar.
Na verdade, ela... Não, se bem que na fundamentação parece que tem essa distinção aí. A glosa dos produtos adquiridos com alíquota 0, 2. Glosa de insumos de produtos que não são insumos. Então, assim, o fundamento da glosa foi, não é porque é adquirido com alíquota 0, mas sim porque não é insumo. Sim, é outro motivo. Isso. Mas o problema é a contestação dela no recurso. Ela fez uma citação muito precária, que realmente na fase de fiscalização, ela trouxe algumas planilhas, inclusive colocando que a função de tal coisa é tal coisa, mas ela, no recurso, ela pegou e falou dessas planilhas, que não tem nada a ver com o que está aqui. Esse insumos aí, Vinícius, usado para tratamento de água, está na planilha seguinte do TVF, que aí traz um monte, ácido, não sei o quê, mas ele não traz aqui no recurso, ele mencionou ali que está 0 no recurso dele, esse é o problema. Onde que você leu essa parte aí que ele fala do tratamento no recurso, Walker? No recurso dele está as folhas do processo, 3.414. Você abriu o recurso dele... você abriu... O recurso voluntário. Você abriu o recurso voluntário. Que página do PDF do recurso voluntário? 37. Beleza. Deixa eu ver aqui. O recurso está até difícil de ler aqui, né? Tá bem complicado. Meu Deus do céu. Ainda, cara, é uma confusão. O cara trouxe tanto conceito aqui. Podemos votar? Não, ele faz aqui peraí, ele trata em tópico separado. Produto adquirido com alíquota 0, item 2. Isso. Item 3, glosa de produtos adquiridos que não se enquadram no conceito de insumo, folhas 3142, 3144. É a mesma do alíquota 0. Exatamente, foi um erro aqui. Só que no corpo ele não especifica qual itens que ele quer. Aí no corpo ele fala, consoante ampla e exaustiva explanação, não há como se admitir, tampouco prosperar as glosas promovidas pelo fisco sobre insumos adquiridos pela agroindústria e empregados nos 2 processos de produção, da matéria-prima compreendida da cana-de-açúcar, inclusive dos insumos utilizados na estação de tratamento de água. Não, eu acho que aqui eu acho que não é de afastar. Não, acho que não, é um tópico específico, ele errou na indicação da planilha, mas a gente sabe qual planilha que é. Eu acho que tratamento de água a gente dá, né? Eu não tenho assim, dúvida quanto à utilização como insumo. Eu acho. Na verdade, o que acontece é que veio de forma equivocada essa alegação. Se eu faz isso aqui, eu não consigo falar quem foi. A gente já discutiu, eu estou deixando aí vocês baterem bastante, discutindo bastante, mas eu queria dar um meu pitaco, porque se você for reparar aqui, ele usou uma folha, uma lauda para falar disso. Sim, exatamente. Nessa lauda, ele não falou, qual é o critério que a gente tem usado isso há muito tempo? Que o senso comum não norteava nossas decisões sobre renascimento. Perfeito. Então, a gente sabe para que serve. Mas 2 coisas. Ele pode até errar a página onde tem as provas documentais, mas a especificação dos bens que ele está querendo, como é usado cada uma, tem que vir no corpo da petição. A gente já fez várias vezes. Eu me lembro até que eu teve uma decisão na qual eu fui o relator, que eu falei, por mais que a gente possa ter uma noção do que para que serve, eu não vou deferir créditos de ressarcimento baseado no senso comum. Ele tem que trazer no voto, na petição dele, o que ele efetivamente pede. E não adianta ele ficar me remetendo a páginas. Porque ele tem que... isso é dialeticidade. Sobre o tema, óbvio. Porque ele pode ser... ele praticou a dialeticidade porque ele falou sobre os princípios, sim. Ele falou sobre o princípio, falou a legislação. Mas na hora dele trazer o fato que vai dar o direito a ele não me trouxe. Essa página aqui, que é a página... É o item 3, é que eu
não paginei o meu, não é folhas, não me diz. Bom, mas tudo bem, o Vinícius entende que diz. Então vamos lá, vamos votar, porque acho que todo mundo já tem a noção, senão a gente para aqui. Aí a gente fica muito tempo nesse aqui, vamos lá. Então o relator, a divergência só está nesse aqui, ô Zé? Sim. Tá. Então nisso o Vinícius abre a divergência, né, Vinícius? Não, peraí, eu nem sei se eu abro a divergência, não, porque eu preciso olhar aqui como que está, porque é um procedimento longo isso aqui. Ele apresentou explicação, apresentou planilha, a fiscalização pediu. Por exemplo, nesse caso aí, não tem só esses produtos de tratamento de água, mas tem também combustíveis e tal, utilizado na fase agrícola, que a negativa de crédito está em razão do seguinte, não entra a fase agrícola, não daria direito a crédito. Então, a negativa está explicitamente relacionada a isso. Então, não tem questão, por exemplo, se o cara provou que isso... É uma questão conceitual apenas. Eu concordo com você. Desculpa, Walker. Fala aí, depois eu falo. Pode falar. Não, o que eu estou entendendo aqui, eu concordo com você que não é questão fática aqui. O problema é que ele não recorreu especificamente. Isso aí. É aí que eu ia chegar, Vinícius. Vou bater num ponto que eu bato toda hora. Aqui estamos jogando um recurso voluntário contra a decisão de primeira instância. Se a primeira instância falou, olha, eu não dou... Tudo bem que ele usou a premissa das ienes, mas ele vai estar falando, olha, esquece essas ienes, usa relevância e essencialidade. E eu quero isso, porque tem relevância ou essencialidade, tem que estar no recurso. Não adianta ele ter falado isso ou ter isso lá atrás. Tem que estar no recurso, ele está recorrendo. Senão ele não recorreu. É isso que o Walker está falando. Ele falou de uma maneira muito mais objetiva do que eu estou falando agora. Você entendeu? Na verdade, e eu falei que ficou definitiva justamente por isso. Porque ele não trouxe. Não, a minha questão, não estou nem entrando na opinião, eu entendo até. Não, eu não estou nem entrando nessa... por isso que eu falei, divergência não. Calma, eu estava tentando resolver as preliminares ainda. Assim, é porque no voto do Zé, logo quando eu iniciei, eu falei, olha, você tratou de suma alíquota zero só. Aqui eu acho que você teria que abrir um tópico aí, falando o seguinte, com relação aos insumos, né, que não são alíquota zero, que foram glosados, certo? Não há contestação efetiva, há um vazio contestativo aí, enfim, que não dá para a gente suprir, certo? Então, se você colocar nesse sentido, estou contigo e não abro, porque assim, durante o procedimento está sendo discutido isso e tal. O ponto dele, Vinícius, ele colocou dentro do mesmo tópico. Mas do tópico de que ele não porque é o seguinte, ele colocou no sentido de que o cara admitiu, sim, né? Mas nesse caso aí não é que ele admitiu, ele abre um tópico sobre isso para contestar, só que ele não contesta efetivamente, não é admissão isso, é falta de contestação específica. Mas o problema que eu vejo aqui é que não dá para saber o que ele está contestando, porque ele faz remissão à planilha e no corpo ele não traz nada, ele traz uma alegação que não dá para saber se é a planilha mesmo ou se não é. Mas assim, o título do tópico insumos e tal, não é alíquota zero. O título dessa contestação específica. Agora, ele não fez uma contestação no caso, então eu não admito isso. O crédito por causa disso, porque não há uma contestação efetiva. Perfeito, mas aí estamos falando todo mundo, agora estamos falando todos a mesma palavra, a mesma língua. E que importa, né? Porque estamos julgando o recurso, a gente precisa ter uma contestação para julgar. Com certeza. Se não tem a lide, se o cara não abre,
Tudo bem, a gente pode usar as palavras bonitas que você pronunciou, que eu já até esqueci, foram tão bonitas que eu já não gravei, deveria ter gravado. Está gravado já para a prosperidade, né? Mas vamos lá, vamos voltar, que a gente está muito tempo em uma coisa que eu acho que já está resolvida. Como é que completa seu voto aí, Zé? Putz, aí fica até difícil de completar. Mas... Por que é difícil de completar? Não, o que pode ser feito? Porque, na verdade, para mim já tinha... Não, eu estou mandando você... Peraí, eu estou pedindo para você acabar de votar o resto do processo. Ah, tá. Entendi aqui. Aqui não tem nem o que mexer muito, não. Não estou pedindo para você mexer no voto, desculpa. Então eu errei não me pronunciei de maneira correta. Não, tranquilo. Cabe a votação, vote tudo para eu poder colher o voto dos demais conselheiros. Tá, vamos lá. Glosa de créditos relativos aos encargos de depreciação. Nos termos do TVF, a fiscalização motivou a glosa dos créditos relativos aos encargos de depreciação por entender que os bens e direitos incorporados ao ativo mobilizado, embora utilizados na lavoura de cana-de-açúcar, necessárias à atividade da empresa, não fazem parte do conceito de produção dos bens destinados à venda. A recorrente, por sua vez, se defende alegando que, considerando que a agroindústria abriga duas atividades interligadas, interdependentes e indissociáveis entre si, compreendendo a atividade de produção rural e a industrialização dessa produção, não há que se falar em glosa da depreciação verificada nos veículos, máquinas e equipamentos, sem distinção, se utilizados na atividade industrial ou na atividade agrícola, pois a empresa não possui dois quinais e não pode ser segregada como pretende o fisco, como se a atividade de produção agrícola existisse de forma isolada, independente e desmembrada e vice-versa. Com razão, a recorrente. Isso porque, considerando a decisão proferida pelo STJ, que a gente já tinha falado lá, restou reconhecida a possibilidade de tomada de crédito como insumos em atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo e os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, hipóteses estas aplicáveis ao presente caso. Desta forma, os bens e direitos incorporados ao ativo imobilizado, utilizado na lavoura de cana-de-açúcar, por ser necessária a atividade da empresa, devem ter seu crédito reconhecido. Assim, reverte-se as glosas em relação aos encargos de depreciação. Tá, então, aqui o senhor está dando os de depreciação. Sim. Eu vou colher todo o voto, depois eu vou passar colhendo geral aqui. Erro na apuração do base de cálculo de contribuições PICOFINS não cumulativo. Folhas 3155, 3156, períodos 07 de 2007 a 9 de 2007, 10 de 2007 a 12 de 2007. Tem como resumir esse negócio todo aí? Puta merda. Eu vou colher tudo isso. Vamos lá. Decisão de benefícios de 40, tal, não sei o que. Pelo que eu vi, você está dando por falta de prova, né? Exatamente, ele não comprovou. É isso mesmo. A recorrente entende que, nos termos do artigo 40 da 10.865, é assegurado ao contribuinte excluir da base de cálculo as contribuições dos valores de operações mercantis, que destinaram produtos e mercadorias a empresas com atividades preponderantemente de exportação. Assume que não trouxe na defesa aqui os documentos, notas fiscais, para comprovar a saída dos produtos com o benefício da suspensão. Contudo, entende que a ausência de referidos documentos não poderia justificar a negativa de exclusão da base de cálculo das contribuições, haja vista que a fiscalização teve acesso aos documentos no momento em que decidiu incluí-la na base de cálculo. Em sede recursal, traz as notas fiscais para corroborar as suas alegações. Então, em que pese ter explicado a recorrente o ônus da prova do crédito do contribuinte, não sendo produzidos nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, ou indeferindo o crédito é medida que se impõe. Tá? O indeferimento do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido total, aí tem a lição do Rio e tal. No presente caso, caberia a recorrente trazer no momento oportuno, todos os documentos para comprovar seu direito e não imputar a responsabilidade que lhe cabia à fiscalização, pois evita-se o ônus do crédito tributário do contribuinte. Com efeito,
a recorrente passou por um processo fiscalizatório e teve a oportunidade de apresentar todos os documentos para comprovar seu direito, mas não o fez. A mesma oportunidade de comprovar suas alegações foi conferida na apresentação de sua defesa. Entretanto, a recorrente preferiu restar inerte, apresentando apenas a declaração firmada pela empresa adquirente Ajinomoto Bioativa, que comprova que a atividade principal da referida empresa é a industrialização de alimentos com um fim preponderantemente de exportação, mas não demonstra que a saída dos produtos se deram com a suspensão. Somente em sede recursal é que a recorrente trouxe as notas fiscais para comprovar seu direito. Contudo, não justificou sua juntada tardia, ensejando assim a aplicação da preclusão prevista no artigo 16 e 17 da 70235. Aí vem com o voto do Alexandre Kerr, que fala dessa questão. Vamos até... Chegou até grande para você. Aí vou para a folha 19, final da folha 19. Nesses termos, considerando a preclusão da relação dos documentos trazidos, somente em sede recursal e que a recorrente não demonstrou, através de documentos hábeis, seu direito, mantém-se a decisão recorrida nos exatos termos em que fora proferida. Aí eu coloquei uma questão de sobrestamento, que eu acho que tinha um processo. Oi? Eu coloquei no final aqui. Sobrestamento. É porque eu lembro que tinha um processo que discutia alguma coisa, mas não, mesmo discutindo algo, não refletiria aqui. Eles falaram em algum lugar. Então é bom se eu tirar esse negócio daí. Acho que... Não, eu vou tirar. Isso aqui eu deixei com um lembrete meu, mas não resolveu, porque eu não estou lembrando. Não lembrou? Não resolveu porque eu não estou lembrando. Bom, diante do disposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reverter as notas relativas aos encargos de depreciação. É como voto, presidente. Ok, passa a palavra de imediato ao conselheiro Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Walker. Vou acompanhar o relator, presidente. Ok, doutor, agora já foi, doutor Jorge. Não estava ouvindo você, Jorge. Tem que abrir o microfone. Alô, agora... Pode falar? Na verdade, eu fiquei com dúvidas em relação à frota de depreciação. Certo. Por que a fiscalização não deu tudo? Porque ela falou que não era utilizado assim, Não é atividade. não poderia ser utilizado nas duas atividades. Ela falou isso. E aí ela falou, não, eu utilizo as duas atividades em que eu utilizo esses bens, elas são indissociáveis. Então eu planto e também utilizo para trazer para a empresa, para a indústria e tudo mais. Como é, Antônio? Ok, passo a palavra ao doutor Corinto. Acompanho o relator Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então, acordo dos membros colegiados, unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso, para reverter as glosas. As glosas relativas aos encargos de depreciação. Nós temos o voto do relator, certo? Perfeito. Denise, dá uma olhada no chat, por favor. Tá aqui. Estou copiando esse resultado para os itens abaixo do item 79 ao item 88. É que é repetitivo, né? É repetitivo.
Só um minutinho. Tá. Ótimo. Agora vamos ao próximo item da pauta, que é o item 89, de relatoria do Dr. Rafael. Distribuidora de bebidas JE, que já está com a palavra, doutor Rafael. Estou abrindo aqui o arquivo, presidente. Hoje não. Peraí, habilitar, ué. Tá abrindo. Pronto. Presidente, esse processo aqui, o recorrente, ele discute uma questão de uma revogação tácita da legislação. Enfim, vou ler o relatório. Trata-se de processo no qual discute-se o direito da recorrente a créditos tributários sob o argumento que a decisão atacada partiu da aplicação da linha B do inciso 1 do artigo 3º da 10.637 e da Lei 10.833, que, no seu entender, estariam revogados por via tácita pela Lei 11.033 de 2004. Com a sustentada revogação tácita de dispositivos das leis, a recorrente entendeu que passou a ser permitido que o revendedor de bebidas classificadas nos códigos tais, água, cerveja e refrigerante, pudesse se acreditar sobre os valores pagos pelo fabricante, a título de PIS e COFINS, ainda que na venda a alíquota seja reduzida a zero. Posso terminar o relatório por aqui, presidente? Pode. Então, voto. O recurso tempestivo, reveste os demais requisitos e conheço. Não havendo preliminares, adentrar o mérito. O Buziles foi muito bem delimitado quando da aprovação da decisão para a DRJ em fragmento abaixo transcrito. Em breve síntese, a manifestante insurge contra o indeferimento do pedido de ressarcimento, solicitando a reforma do despacho decisório combatido, posto que a decisão decorreu da aplicação da linha B, que, no seu entender, estariam revogadas por via tácita. A decisão atacada se concluiu. Por conseguinte, não assiste à razão manifestante quando afirmar, em suma, que ocorrera a revogação tácita, passando a ser permitido que o vendedor de bebidas pudesse acreditar. Ainda que na venda... Ok. Essa é a conclusão da DRJ. Efetivamente, existe uma linha de raciocínio segundo a qual o artigo 17º da Lei 10.11.033 teria revogado o artigo 3º da 10.637 e 10.833. Em consequência disso, o contribuinte faria jus ao crédito mesmo em se tratando de aquisições efetuadas com a alíquota zero. Essa interpretação, todavia, não encontra acolhida pela maioria dos conselheiros do CARF. Quando a análise do processo no qual discutisse a mesma tese, a revogação tácita, o conselheiro Rosaldo Trevisan teve a oportunidade de relatar processo análogo que, pela precisão com que foi redigido o voto e acolhido por unanimidade pela turma, adota e transcrevo. E aí, o Trevisan, existe entendimento desse CARF que não há essa revogação tácita da legislação. Está aqui o voto Trevisan, e depois, mais recentemente, em fevereiro de 2009, a questão foi submetida ao crivo da primeira turma da segunda Câmara, para a maioria de votos. Um pouquinho aí, Rafa. Pois não. Desculpa, é que o Gilson caiu. Vamos. Espera só um minutinho. Vamos esperar ele voltar. Eu não vi, eu estava lendo o voto no por isso que na tela de vocês. O Buziles. Estou ouvindo. Te contar, viu? O cara não pagou a internet, não acabou. Falou no Buziles, o rapaz foi embora. Ficou tão maravilhado com a palavra. Ele foi buscar o dicionário, cara. Ele disse que caiu a net. Ele não paga, né? Se pagar. Tá entrando alguma coisa aqui. Ih, sai fora. Que história é essa, velho? Deixa eu ver no WhatsApp se tem alguma... Se tá falando alguma coisa aqui. Só tá dizendo que caiu a net. Tá. Aí tem umas respostas para ele e tal. Voltou. Bom, tá tudo gravadinho aqui. Beleza, continua gravando, não tem problema não. Presidente. Vocês pararam onde?
Olha só, eu citei o voto do Trevisan, que foi unânime. Depois mencionei o voto da segunda Câmara, da primeira turma da segunda Câmara, vencido o conselheiro Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, que realmente não houve revogação tácita desses dispositivos, e que a venda de bebida continua sendo os créditos da venda de bebida continuam sujeitos ao regime comum. Ok, com isso você está negando o provimento. Exato. Ok, posso passar ao Vinícius? Com o relator. Ok, doutor Walker? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator. Zé Renato? Com o relator, presidente. Doutor Corinto? Acompanha. Doutora Denise? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então foi negado o provimento por unanimidade. Copiarei esse mesmo resultado para os itens do item 90 ao item 96. Quatro e 26. Amanda? Sim, presidente. Que horas que você precisa sair? Às 6. Às 6, tá. Então a gente ainda tem meia hora com você, né? Isso. Tá, eu vou tentar administrar aqui para te liberar a tempo e não dar problema, tá bom? Ok. Então, o próximo processo é do doutor Rafael Expresso Jundiaí Logística e Transporte. 97, não? 97 foi retirado de pauta a pedido da Procuradoria. Está carregando o arquivo. Eu estou usando o mesmo arquivo o arquivo está na pasta T, para não ter problema. Habilitar a edição. Presidente, colegas, esse processo ele diz respeito à natureza jurídica de algum serviço utilizado na indústria de transportes. Então, houve uma glosa de alguns serviços, como, e aí já vou mencionar aqui quais são os serviços para que os senhores possam ir pensando. Foi pedágio, seguro de carga, a discussão, né? Avaliação de risco para seguro, rastreamento, monitoramento, vigilância, segurança, escolta, e depois uma outra questão de aluguéis prediais. São esses os insumos que foram negados créditos e que o recorrente se insurge por meio do recurso voluntário. Posso partir para o voto, presidente? Pode, a gente está falando de insumos, né? Insumos de indústria de transporte. Perfeito, Jundiaí. Pode ir para cada um deles. Ok. Aí eu já passo a questão do... E houve um auto de infração, em razão da fiscalização haver entendido que a recorrente apropriava-se de créditos que no seu entendimento eram indevidos. A recorrente é dedicada ao transporte de cargas e utilizou esses créditos. E a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento técnico no sentido de relacionar a sua atividade aos serviços que denomina por insumo. Documento esse que deveria demonstrar a essencialidade e relevância de cada item impugnado, ora recorrido. Eu até peço vênia aqui, eu fiz esse relatório aqui, essa observação, e aí, a partir daí, eu passo a análise do conceito de insumo. Tá, mas o conceito de insumo vamos pular, né? Vamos lá para a pedágio, isso? Sim, vou pular. Tá. Eu estou rodando aqui, pedágio. Ela pleiteia o direito a crédito sobre os valores pagos a título de pedágio. Em relação a pedágio, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já analisou essa questão de pedágio
inclusive cotejando com o RESP 12.2.1.170, que é aquele do repetitivo, mas no presente caso é distinto. É uma pessoa jurídica que tem como atividade o transporte rodoviário de cargas e que está submetida ao regime de apuração não cumulativa da contribuição ao PIS/PASEP. Reconhece que os gastos com vale-pedágio podem ser considerados insumos para prestação de serviço de transporte de cargas. Esse é a solução de consulta número 207, de 24 de junho de 2019. Dessa feita, entendo que os gastos com vale-pedágio suportados pela própria transportadora podem ser considerados insumos para prestação de serviço de transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito. Eu entendo que a despesa com pedágio, não obstante eu tenha feito aquela observação em relação à relação direta, eu entendo que aí vem uma discussão nossa aqui, que é essencial e relevante para a indústria de transporte. A questão é que se ele deveria, que prova ele deveria ter realizado que o pedágio é essencial e relevante para o transporte. Eu entendo que é. Você entende que é? Tá. Exato. Ok. Então vamos lá, vamos passar para o voto. Doutor... Desculpa. Pedágio. Você quer votar tudo? Eu acho que vamos por. Eu acho que está simples de votar tudo, hein? Está simples de votar tudo. Tá, então vamos lá. Pedágio. Tudo, então. Ok. Tudo mais ou menos da mesma natureza. Exato. Só a questão do aluguel que é diferente. Serviço de carga, avaliação de risco para seguro, rastreamento, monitoramento de veículos, vigilância, segurança e escolta. Ela argumenta que todos esses serviços, que podem ser resumidos com o termo avaliação de risco para seguro e rastreamento e monitoramento, e os seguros seriam essenciais e relevantes. A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já analisou um caso parecido, que diz que o seguro obrigatório pago pelo transportador de cargas é considerado insumo na prestação de serviço de transporte de cargas para fim de apuração de crédito. Partindo da premissa que, para serem considerados insumos, as despesas devem ser submetidas ao crivo da relevância e essencialidade, o seguro contratado pelo transportador de cargas subsume-se a esse conceito, razão pela qual adota e transcreva o voto do ilícito conselheiro Rodrigo da Costa Poços quando da aprovação do referido acórdão. É esse que eu mencionei. Discordo do nobre relator no caso interno. O seguro contratado para transporte de carga se enquadra perfeitamente no inciso 2º 3 da 10.833. Uma das atividades mais difíceis para quem lida com as normas da CONFINS é a determinação exata que seja considerado insumo. Ocorre que o seguro obrigatório de cargas é um típico insumo utilizado na prestação de serviço. Esse é exatamente o fato típico descrito na norma e enquadrado no fato ora praticado. Assim, não há como deixar de aplicar o referido artigo 3º e considerar o seguro de cargas como um serviço utilizado como insumo na prestação de serviço. Ademais, o seguro é contratado para esse fim específico e se exaure com o final da prestação do serviço, argumento usado apenas para reforçar a condição de insumo do seguro obrigatório de cargas. Com fundamento em tal inteligência, entendo que deve ser revertida a glosa sobre o referido seguro, bem como a avaliação de risco. A recorrente pretende também aproveitar-se de crédito de rastreamento, monitoramento, vigilância, segurança e escolta, ligados à atividade de transporte rodoviário. Essa questão também já foi decidida pela Câmara Superior, no processo tal, relatado, resultando da aprovação do acórdão, tendo como relator o conselheiro Charles Maia de Castro Souza. A expressão insumo utilizado na prestação de serviço, na legislação de que trata a contribuição, se refere a bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no artigo mobilizado, e os serviços prestados por pessoa jurídica do Ministério do país, aplicados ou consumidos na prestação de serviço. Esse conceito abarca as despesas com rastreamento e escolta realizadas por empresas de transporte de cargas. Pela precisão, adoto transcrito para integrar o seguinte acórdão. E aí eu cito o acórdão sobre essa análise de risco. Com foco em tais fundamentos, voto no sentido de reverter as glosas sobre rastreamento, monitoramento, vigilância, segurança e escolta ligadas à atividade de transporte rodoviário. E aí esses são os termos ligados. O último ponto, que é esses aluguéis prediais, é um pouco diferente. Então, se quiser votar separado, a gente pode votar o que é ligado diretamente com o transporte e depois analisa os aluguéis prediais.
Não, vamos, já que o pessoal falou que pode botar tudo, vamos tudo. Vamos lá. O aluguel, a questão do aluguel predial é uma questão também, vocês sempre têm meio que fala interessante, mas é interessante. A recorrente alega que faz jus a crédito decorrente de aluguéis prediais de imóveis de imóvel onde possui estabelecimento. Todavia, os referidos créditos foram gozados em razão da ausência de demonstração de que teriam sido destinados a aluguel. Eis que não há nos autos qualquer prova da prorrogação do contrato que teria sido encerrado antes do período compreendido. A questão é a seguinte: a empresa tinha um contrato de aluguel que vencia num certo momento. Depois, a fiscalização entendeu que o crédito valia enquanto o contrato era expressamente válido. Ele estava no termo do contrato. Mas aconteceu o seguinte: a empresa, pelo que dá para entender nos autos, ela continuou, o contrato se tornou por prazo indeterminado. Então, a empresa continuou pagando o aluguel e a dona do imóvel continuou autorizando a empresa a ficar no imóvel. A glosa foi realizada pelo fato de não ter um instrumento da prorrogação desse contrato. Então, a questão jurídica consiste em saber se é possível nesse colegiado admitir que a continuidade do pagamento dos aluguéis é prova de sua prorrogação, quando o referido contrato prevê expressamente a prorrogação automática do contrato, cláusula 24A, folhas 590. Penso que, diante do fato de que existe um contrato onde consta uma possibilidade de prorrogação por tempo determinado, no caso dele não ser denunciado, e do fato de que a parte locadora continua a pagar os aluguéis normalmente, resta provado que ela permaneceu no imóvel sem prorrogação formal no contrato, pois a outra hipótese possível, qual seja a de que ela teria continuado a pagar o aluguel sem utilizar o imóvel, seria extremamente improvável, que está absurda. Por esse motivo, voto de reverter as glosas sobre aluguéis. Ok. Bom, e aí eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre pedágio, seguro de carga, avaliação de risco para seguro, rastreamento, monitoramento, vigilância, segurança, escolta e aluguéis prediais. Tá, então deixa eu botar aqui isso e vamos à votação. Só um minutinho, deixa eu anotar isso aqui. Parcial. Aqui. Vamos lá. Doutor Vinícius, como é que o senhor vota? Com o relator nos primeiros itens, divirjo só... Pedágio, seguro de carro, avaliação de risco, rastreamento, monitoramento. Qual que o senhor não vota daqui? Só a questão do aluguel, divirjo. Porque são os aluguéis prediais? Isso. Tem detalhes aí que faltou ser relatar aí, eu acho. Porque, olha só, o contrato terminaria em 2002. Certo? Isso aí a gente está falando de 2012. A empresa encerrou em 2012. Outra coisa, não está em jogo a questão de provar que o contrato se perpetuou, mas provar que estava alugado, porque a glosa foi porque era aluguel de pessoa física, certo? Uhum. Aí o contribuinte fala que não, que estava alugado de uma empresa, certo? Então é questão de provar que está alugado para ela e quem que está alugando. Não é questão de demonstrar que o contrato continua válido ou não, não é isso, é questão de demonstrar que está alugado. Poderia ser feito através de um contrato? A prova? Também. Não necessariamente. Então, assim, você imaginar que um contrato... agora, falando de outra coisa. Você imaginar que um contrato de 3 anos foi prorrogado nos próximos 3, ótimo, beleza, é até razoável. Agora, um contrato de 99, que teve um encerramento em 2002, a gente está falando de 2012. Quer dizer, a presunção não seria tão aplicável assim de continuidade. Mas, enfim, não é essa a questão. A questão é a recorrente prova que o contrato, estava alugando prédio de uma empresa e tal. Essa é a questão. E pelo que decidiu a DRJ, não há essa prova nos autos. Eu estou no contrato aqui, 590. Esse processo é daqueles que entraram e depois
Eles já entraram fora da alçada, depois subiu o valor da alçada e eles voltaram. Vamos lá, 590. Bem, a gente tem aqui um contrato entre Expresso Jundiaí e São Paulo Limitada. 586 dos autos aqui. Locadora Fulano Engenharia e Expresso Jundiaí São Paulo Limitada. Alugando o imóvel não residencial por 36 meses, realmente no final de 2002, por R$5.000, reajuste anual. Lá na cláusula 25 tem a prorrogação, enfim, eu ver a data aqui dos documentos, e aí ele junta os documentos aqui. Tem comprovante de pagamento de aluguel? Eu estou vendo até onde tem comprovante. Estou vendo até onde tem. Onde é que eu achei esse comprovante? Onde é que eu achei essa comprovante? Olha aí, já retorno, um minuto. Vai. 38. Acho que dá tempo de a gente terminar essas. Tá. Walker, não tô achando aqui. Eu não fiz menção e realmente não estou achando comprovantes dos aluguéis aqui. Do pagamento. Você não está achando e mesmo assim você está dando? Deixa eu ver aqui, só checar uma coisa no... No recurso voluntário. Porque pelo que eu vi aqui, ele só juntou um contrato, mas ele fala em pagamentos de aluguel, né? São eles que eu estou procurando aqui no... São eles que eu estou procurando aqui. Eu não estou localizando os pagamentos, não. No alto, aluguel de imóvel de pessoa física. Mas não, aluguel, pelo contrário, aluguel é um aluguel de uma pessoa jurídica. Mas o fundamento da autuação é aluguel de pessoa física. Aí ele rebate, não, é pessoa jurídica, aí traz um contrato de uma década anterior, dizendo, não, é pessoa jurídica, e não traz nenhuma outra prova, quer dizer. Sim. Presidente, eu acho que a melhor posição agora é botar em votação. Sim, mas está em votação. Então, não, só... Não, está em votação, não. O Vinícius votou. Estando em votação, eu tenho até a oportunidade de ser convencido pelos colegas da necessidade ou não do recolhimento, do comprovante do recolhimento dos... Então, mas está em votação, está com a palavra o doutor Vinícius votando. Então, eu já votei, tá com o Walker, né? Ah, sim, você votou, é verdade, o Walker que fez a pergunta, desculpa, ele já abriu a divergência só contra os aluguéis prediais, não foi isso? Isso. Foi o que eu anotei. Tá, agora a palavra estava com o Walker perguntou se tinha comprovante de pagamento desses aluguéis. Foi isso, doutor? Eu vou acompanhar a divergência. Então, acompanhado. Oi? Porque a continuidade dessa locação aqui não está demonstrada para mim. Eu discordo um pouco do Vinícius com relação à data do contrato. Para mim, pouco interessa se ele foi firmado em 1920, porque a relação privada de locação, na verdade, ela independe de contrato, ela pode ser feita de forma até verbal. E como não há cláusula, ou se há cláusula de continuidade por tempo indeterminado, depende se ela durou
20, 30 anos depois que finalizou aquele prazo estipulado inicialmente. Né? Ela pode ter continuidade ad eterno, se tem cláusula determinando que a continuidade do contrato por tempo determinado. Então, para mim, caberia o contribuinte demonstrar aqui que ele pagava mensalmente esse contrato. Ele realmente ele era inquilino daquele prédio. E, para mim, não tem essa comprovação. Ele deveria ter demonstrado por outros meios. Então, eu vou acompanhar a divergência aqui também. Ok, doutor. Na verdade, abrindo a divergência só contra a clause de aluguéis. Ok. Doutor Jorge. Com divergência. Na verdade, a gente concorda, Walker, porque eu também, assim, tem que ter a prova. Para mim, o contrato é só um instrumento que poderia demonstrar, mas são várias formas de demonstrar isso, inclusive pagamento, né? Então, de acordo. Ok, beleza. Melhor, então, entendendo. Presidente, eu estou lendo aqui o recurso voluntário, procurando mais argumentos do recurso voluntário. Realmente, eu acompanho a divergência e mudo meu voto em relação aos aluguéis de pessoas físicas. Realmente nem tem a prova, nem tem o argumento nem tem a alegação de pagamento. Tem só a alegação em tese de que o contrato se prorrogaria. Ok, então morre em escolta. Ou seja, fica só pedágio, seguro de carga, avaliação de risco para seguro, rastreamento, monitoramento, vigilância, segurança e escolta. E escolta. Já estou mudando meu voto. Ok, então nenhum dos que votaram posteriormente a você não pode mudar, porque na verdade pode, mas não faz sentido mudar, porque você está acompanhando eles. Uhum. Então agora eu passo ao Zé Renato, que não votou ainda. Já que ele vai mudar, eu voto com ele. Volta com ele. Porque eu procurei aqui, realmente não tem um livro onde se tem esse lançamento de aluguel, não tem nenhum comprovante de aluguel, não tem nada. Então, realmente, está fora. Ok, doutor Corinto. Acompanhe o relator. Ok, doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então vamos proclamar o resultado. Acordo dos membros do colegiado, aí já não é mais por maioria, é por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas sobre pedágio, seguro de carga, avaliação de risco para seguro, rastreamento, monitoramento, vigilância, segurança e escolta. Os termos do voto do relator. Presidente, Oi. Vou me ausentar, assim, 30 segundos. Não, a gente vai... Eu vou pedir para Amanda... Amanda, pode suspender a gravação, por favor? Sim, presidente. Obrigado, Amanda. Você está dispensada.